Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Nós estamos em mais um culto, estamos com um tema, o poder do nome. Nós sabemos que o nome de Jesus é nome sobre todo nome. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos, a não ser o nome dele, amém? E é por ele que nós estamos aqui, é ele que nós amamos, é ele que nós adoramos, é ele que nós exaltamos. Eu creio que nessa noite nós vamos caminhar algumas coisas. Deus quer gerar uma ruptura, uma mudança de perspectiva na nossa mente e no nosso coração. Eu creio que Deus deseja fazer com que você essa noite saia daqui com uma nova percepção, uma nova perspectiva sobre ele, sobre aquilo que ele deseja fazer na sua vida, amém? Nós temos percebido nesse tempo, eu, aliás, tenho percebido nesse tempo, a Igreja de Cristo, de uma maneira geral, passando uma pressão muito intensa. O diabo tem tentado, através de mentira, de sofisma, pressionar as pessoas, através de problemas, circunstâncias, tentando gerar crises em relacionamentos. Mas sabe, queridos, Deus não é pego de surpresa, amém? E eu creio de fato que Deus quer te levar essa noite para um lugar onde você vai sair daqui mais habilitado para lidar com qualquer tipo de pressão ou circunstância que esteja chegando talvez na sua vida. A Bíblia diz lá em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 6 ao 8, sobre nós não andarmos ansiosos, sobre nós não andarmos preocupados, mas apresentarmos a Deus as nossas petições, as nossas súplicas com ações de graças. E ele vai dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Sabe, querido, tem uma paz que excede todo entendimento disponível para te guardar. Mas uma coisa interessante é que essa é uma paz que excede todo entendimento, você tem que abrir mão do direito de entender. Aleluia! Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, e no capítulo 3, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4, Filipenses capítulo 3, versículo 4, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando algo aqui. Esse texto é tão poderoso e tão rico. Claro que não há tempo da gente discorrer tudo que poderia discorrer nesse tempo, mas eu creio que a gente vai caminhar e vai chegar num bom lugar. Filipenses capítulo 3, você chegou lá? A partir do versículo 4, o apóstolo Paulo vai falar algo aqui, só para você ser contextualizado. Um dos principais problemas que existia na igreja primitiva, na época que as epístolas foram escritas, era justamente essa questão de judeus e gentios, né? Porque, de fato, os judeus passaram mais de 2000 anos tendo um sistema de relacionamento com Deus, um sistema de adoração a Deus, um sistema de crenças. E agora algumas coisas estavam mudando e isso gerou um choque para eles. Foi uma guerra muito grande, essa coisa de que precisa circuncidar, não precisa circuncidar, precisa guardar a lei de Moisés, não precisa guardar a lei de Moisés. E no meio de tudo isso se levanta o apóstolo Paulo, que era um judeu, ensinando agora que a salvação é pela graça, que não precisava guardar a lei de Moisés, que Cristo cumpriu todas as coisas. E isso gerou uma guerra, porque aqueles que eram judeus e estavam se convertendo ao cristianismo, na verdade todo mundo queria perseguir Paulo, né? Mas tanto os judeus que não criam em Cristo, mas tanto também aqueles judeus que criam em Cristo, porque afinal de contas eles creram em Cristo, mas eles queriam colocar sobre as pessoas que não eram judeus, eles queriam estabelecer princípios e rituais que eram exclusivos do judeu, como, por exemplo, guardar a lei de Moisés e tudo aquilo que ela carregava. E Paulo muitas vezes precisou fazer defesa daquilo que ele estava ensinando. Não, se você é gentio, se você é brasileiro, você não é judeu, você não precisa circuncidar, você não precisa cumprir aquelas coisas que um judeu ortodoxo, por exemplo, vai cumprir. Você está entendendo isso? Esse era o contexto da época. E quando Paulo vai falar aqui com a igreja de Filipos, ele começa a dizer aqui no versículo 4, ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Dá uma paradinha aqui comigo, a gente vai continuar lendo esse texto
que foi escrito aos Filipenses, mas Paulo começa a dizer algumas coisas, e ele antes, nos versículos anteriores, ele fala sobre esses que se dizem judeus e não são, ele vai falar sobre isso em muitos contextos, mas aqui ele está dizendo, olha, se esse pessoal está pensando que ele é judeu, e pode falar porque eles são judeus, eles acreditavam em Deus antes, e vocês estão tendo um encontro com Deus agora, é uma novidade para vocês o evangelho, ouvir falar de Cristo, eu poderia confiar muito mais ainda na carne, porque eu sou judeu, desde novo praticando todos os princípios da lei judaica, eu sou zeloso daquilo que os judeus acreditam, ao ponto que eu mesmo era perseguidor da igreja, eu fazia os crentes blasfemarem. Então Paulo era um perseguidor da igreja e ele está falando, olha, se for pela carne, eu tenho mais contexto para confiar na carne, porque esses aí que estão querendo falar, eu era alguém que fazia parte da elite intelectual e religiosa de Israel. Paulo era fariseu, profundamente zeloso da lei, e fariseu, profundo e absolutamente convencido de que inclusive antes ele estava defendendo a honra de Deus ao perseguir os cristãos. Quem são esses aí agora? Que vem falar algo que não está alinhado com aquilo que os judeus já vinham acreditando. Quem são esses? Vou persegui-los, vou matá-los, vou fazer com que eles blasfemem. E esse era o procedimento de Paulo até então. E o que eu quero chamar a tua atenção essa noite é para que nós podemos enxergar como essa perspectiva religiosa, intelectual e racional pode impedir alguém de entender e de ver a manifestação do mover de Deus. A revelação de quem Deus é. Eu não sei se você consegue parar para analisar, mas durante muitos séculos, na verdade 2 milênios, eles tinham uma crença sobre quem Deus era, e agora Paulo está justamente fazendo uma curva aqui. Eu quero continuar lendo o texto com você, a gente leu até o versículo 6, porque Paulo fala, olha, eu podia confiar na carne, eu fui circuncidado no 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Versículo 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Versículo 7, olha o que ele vai dizer aqui, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da ressurreição. Dá uma paradinha aqui comigo, feche seus olhos, aleluia, aleluia. Pai, eu te louvo e te rendo graças, eu te agradeço, Pai, pela unção do seu Espírito. Eu declaro em nome de Jesus, olhos iluminados, eu declaro escamas caindo dos olhos, eu declaro que todos os sofismas, todas as fortalezas da mente serão destruídas pela unção do seu Espírito e pela pregação da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Querido, eu quero que você considere isso aqui com muito carinho, porque Paulo está dizendo aqui o contexto de quem ele era. Ele era judeu, aliás, ele não deixou de ser judeu, mas ele tinha um histórico, e ele tinha uma prática, e ele abriu mão daquilo porque ele teve um encontro com Cristo. Não me admira nós olharmos o contexto daquela época, não me admira entender por que os judeus, por que os fariseus crucificaram Jesus. Jesus apareceu dando uma face para Deus que eles não conheciam. Eles estavam acostumados com o sistema, era a lei, era o sacrifício de animais. Eles eram justificados pela lei, era a prática da lei que fazia com que eles acreditassem que chegasse a justificação. E agora Paulo vai dizer, ei, pelas obras da lei ninguém pode ser justificado. Não existe algo que você possa fazer para você se aproximar de Deus. Jesus é o Filho que veio morrer a nossa morte para que nós pudéssemos ser livres. Ele veio nos justificar. O sangue de bodes, de bezerros e de animais não podia resolver o problema do pecado. Eles apenas, como o escritor aos Hebreus vai dizer, cobriam o pecado por um determinado tempo. Mas Jesus, como o Cordeiro de Deus, ele veio para tirar o pecado da humanidade.
Então, quando olhamos para esse contexto, nós vemos um colapso entre um sistema religioso, um sistema de crenças e dogmas, uma forma da mente proceder e da mente funcionar que limitava aquelas pessoas de conhecer Deus por quem Ele é, de ter a revelação de quem Deus é. Deixa eu te dizer uma coisa, querida, a religiosidade, esse sistema de crenças, ele impediu Israel de reconhecer o seu Senhor. Mas eu quero te chamar a atenção de que, sim, nós somos igreja, nós somos salvos, nós somos filhos de Deus, mas nós também precisamos ter cuidado. A Bíblia diz que essas coisas foram escritas para exemplo nosso. Nós precisamos ter cuidado para o nosso sistema de crenças, o nosso jeito de fazer as coisas. A gente está acostumado, a gente sabe o horário do culto, a gente sabe que primeiro vai ter o louvor, depois vai ter os avisos, depois vai ter o ofertório, depois vai ter a palavra, depois vai ter o apelo, depois vai ter isso e acabou. E se a gente não tomar cuidado, a gente se acostuma, se amolda a um sistema, mas Deus é maior do que tudo isso. Eu amo porque estamos numa igreja onde o nosso pastor ele tem um modelo de liderança inspirado. Quantas vezes o pastor pega aqui, organiza o culto e simplesmente a gente esquece que tem um relógio, esquece que tem um determinado cronograma e muda até a liturgia do culto. Por quê? Porque nós não podemos submeter um sistema de procedimento ao poder de Deus. Ao contrário, Deus está acima dessas coisas. Agora deixa eu te dizer uma coisa, você está acostumado a todo dia acordar, você tem um horário para cumprir sua responsabilidade, você talvez tenha o seu trabalho, tenha os seus estudos e tenha uma série de coisas que você está acostumado a fazer. Agora cuidado para esse sistema de crença, essa forma na qual você está limitado não possa impedir Deus de agir mais na sua vida. Deus quer fazer coisas que você não está preparado ainda para ver e para enxergar e você precisa se abrir para isso. Deus quer curar pessoas através da sua vida. Deus quer fazer você prosperar. Deus quer te dar ideias inusitadas. Mas para você viver essas coisas, você precisa estar preparado para fazer o que você nunca viu ninguém fez ou fazer. Quando Pedro decidiu descer do barco e andar sobre as águas, ninguém tinha feito aquilo ainda. Só Jesus. A pergunta é, você está preparado para ir além daquilo que a tua mente conseguiu alcançar até hoje? E se abrir para aquilo que Deus quer fazer? Queridos, é interessante como que a mente humana, a gente chama, né, quando a gente fala do estudo da personalidade, a gente fala da conformidade. E é óbvio que tem algumas pessoas que gostam mais da rotina e etc. Mas se você estudar, todo mundo gosta de rotina. Todo mundo tem uma segurança na rotina. Você sabe onde você mora, você tem uma casa. Você sabe que você às vezes viaja, faz uma viagem tão legal, mas chega um determinado momento e você fala, que bom que eu voltei para casa. Porque o ser humano ele gosta de uma rotina. A rotina gera segurança. Mas sabe que viver pela fé nem sempre vai ser viver em cima só de segurança? A pergunta é, você está preparado para viver o sobrenatural que Deus tem disponível para você nesse tempo? Porque o poder do nome de Jesus não está limitado a mim e a sua rotina. Aleluia, aleluia. Houve um colapso naquela época. Eu acho interessante quando estudamos, né, a história de Jesus, quando vemos os evangelhos, nós vemos algumas coisas acontecerem e como Deus foi proposital em realizar tudo aquilo que Ele realizou. Você vai perceber, eu gosto de Mateus, por exemplo, porque ele coloca ele coloca de uma maneira muito clara, buscando mostrar para o povo judeu que Jesus era o Messias, prometido durante 4.000 anos. Desde o Gênesis, ele foi prometido como aquele que ia pisar na cabeça da serpente. Ele foi anunciado vez após vez, vez após vez, vez após vez. Cerca de 380 promessas acerca do Messias. Diversas palavras específicas, como aquele que viria libertar Israel dos seus opressores, que na época era o Império Romano. Aí Jesus chega, mas ele não chega na forma que eles esperavam. Ele não chega na embalagem que eles esperavam. A pergunta é, quais são as embalagens que Deus tem mandado para você que você ainda não reconheceu que é Ele que está mandando? Porque às vezes é um líder que pensa diferente de como eu penso, é um líder que não é exatamente daquela forma que eu esperava. Mas e se é aquele que Deus mandou a embalagem que você não está esperando, mas tem exatamente aquilo que você precisa? Jesus chegou e você vai perceber ele quebrando o sistema de crenças daquela época. Você vai para Mateus capítulo 8, vai citar o primeiro milagre de Jesus curando o leproso, na questão da cura. Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao 4, vai falar sobre isso. Aquele leproso, se quiseres, mestre, pode me limpar, eu quero, fica limpo. Agora vai lá e oferece lá o sacrifício da purificação do leproso. É interessante,
Naquela época, os judeus, segundo Flávio Josefo, eles tinham um sistema, um sistema deles de crença, de rituais, para reconhecer o Messias quando ele chegasse. Porque, de fato, na época que Jesus chegou, era a época que o Messias deveria chegar. Havia uma profecia lá em Daniel, no capítulo 9, do versículo 24 ao 27, as 70 semanas de Daniel, que elas apresentavam exatamente qual era a época que o Messias ia chegar. E é interessante porque até entre os próprios estudiosos, às vezes eles têm uma divergência entre o momento exato, mas é sempre ou no início do ministério de Jesus, ou 2 dias antes da crucificação. A profecia apontava que ele ia vir numa época, ele veio exatamente quando Deus disse que ele iria vir. Então os estudiosos da época, os escribas, os fariseus, eles sabiam que estava na época de chegar o Messias. E aí de repente alguém cura um leproso, só que até então nenhum leproso na Bíblia tinha sido curado. Aliás, não nenhum judeu desde que a lei foi finalizada. Nós temos 2 episódios de cura de leproso na Bíblia. Um é o de Miriam, que foi curada quando a lei ainda não estava finalizada. E o outro é de Naamã, comandante sírio, ele não era judeu. Só que quando Moisés recebe a lei para o judeu, havia uma instrução que quando o leproso fosse curado, ele deveria oferecer determinado sacrifício da purificação. Então, na cabeça do judeu, ninguém nunca foi curado de lepra. Deus deu uma instrução. Se isso não aconteceu, quando o Messias chegar, isso vai acontecer. Aí adivinha exatamente o que Jesus faz quando chega? Cura o leproso. A antena de todo mundo ficou em pé. Aqueles caras ficaram, tá na época. Aí se levanta um homem. Flávio Josefo fala que a primeira fase entre os estudiosos judeus para reconhecer se alguém era o Messias era chamada fase da observação. Eles poderiam, os mestres da lei, se aproximar e ficar observando, mas sem falar, sem questionar nada. A próxima fase seria a inquirição, onde seria perguntado coisas. Mas é interessante que nós vemos nos próprios evangelhos justamente essa transição daquilo que Flávio Josefo fala. Você tem um episódio em Mateus capítulo 9, do versículo 1 ao 8, também registrado com o seu elo escriturístico, ou seja, o mesmo evento acontecendo em outro evangelho, lá em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17. É um episódio muito conhecido. Quem aqui já ouviu falar do paralítico que foi descido pelo telhado? Todo mundo, tem até música gospel, não é verdade? Naquele episódio, a Bíblia diz que aquele paralítico é descido pelo telhado. O versículo 17 de Lucas 5, Lucas dá mais detalhes, diferente de Mateus. Lucas é um médico, detalhista, ele vai dar uma riqueza de detalhes muito grande. Ele fala que o poder de Deus estava com Jesus para curar. Isso é interessante porque o poder de Deus sempre está com Jesus para curar, amém, queridos? Aleluia! E naquele episódio, eles descem aquele paralítico pelo telhado. A Bíblia diz que Jesus, vendo-lhe a fé, ele diz, teus pecados estão perdoados. E os religiosos da época, eles estavam acostumados com o sistema de crença. Tem que oferecer sacrifício, tem que purificar, 7 dias para isso, 7 dias para aquilo. É só você ler Levítico e Deuteronômio, que a Bíblia da maioria das pessoas fica colada essa parte. Está tudo lá. Aí chega de repente uma pessoa e fala, ei, teu pecado está perdoado, está resolvido? Como assim? Isso era um choque. Mas nós precisamos lembrar que ainda que a nossa mente esteja acostumada com algo, Deus é maior que a nossa capacidade da nossa mente de perceber as coisas. Aquilo foi um choque para eles. E eles não falaram nada. A Bíblia diz que eles começaram a arrazoar. Eles começaram a pensar, que blasfêmia. Quem esse aí pensa que é para perdoar pecado? E a Bíblia diz que Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, ele vai dizer, qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados o seu pecado ou levanta e anda, seja curado? Quer saber de uma coisa? Para vocês entenderem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, ei rapaz, está curado, pega teu leito e vai embora. Jesus estava ensinando que para Deus, ser perdoado, ser curado é a mesma coisa, porque a enfermidade, a escassez, a pobreza e a morte são sequelas do pecado. Agora, uma vez que você foi perdoado do pecado e ele pagou o preço do pecado na cruz do Calvário, você está livre para prosperar, para andar em cura, para andar em saúde divina e para andar em vida abundante. Amém? Agora pensa no choque que foi naquela época. E aqueles caras começaram a entrar no embate com Jesus ao ponto de desejar matar Jesus. E foi isso que eles fizeram. Eles crucificaram o nosso Senhor. Amém? Então havia todo um sistema, mas esse sistema não nasceu de uma hora para outra. Aquilo já era uma coisa antiga. Eu quero que você abra comigo lá em Êxodo, por favor, no capítulo 20. Eu quero te mostrar algo. Deus está querendo
nos estimular, nos incentivar essa noite a sair da tenda e olhar para as estrelas. Aleluia! Sabe que intelectualmente falando, ou racionalmente falando, nós temos limitações. A nossa mente, naturalmente falando, ela tem limitações. Mas Deus deseja expandir a tua capacidade de enxergar, a tua capacidade de entender quem Ele é e de viver as coisas que Ele tem para você. Deus tem coisas para você viver que são maiores do que aquilo que você está enxergando. Eu vou dizer isso de novo. Deus tem coisas para você viver que são maiores daquilo que você está enxergando. E deixa eu te dizer, o diabo está preocupado com isso. Por isso ele quer te pressionar. Por isso ele está jogando mentiras contra você. Por isso ele está tentando te seduzir a você ficar olhando para baixo, para aquilo que você está vendo. Mas ei, não é por aquilo que você está vendo. Ele já fez algo, ele já providenciou algo. Está liberado para você no reino do Espírito. Aleluia. Nós vemos isso acontecendo na época de Jesus. Mas nós olhamos esse histórico presente em Israel o tempo inteiro. Você chegou lá em Êxodo capítulo 20? Olha o que diz aí no versículo 4, quando Deus está dando as instruções para Moisés. Deus está dando a lei. Versículo 4 vai dizer assim: não farás para ti o quê? Imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Presta atenção nisso. Deus aqui está falando para não fazer imagem de escultura. Qual é o cuidado? O que eu quero chamar a tua atenção? Ele não está falando necessariamente sobre outros deuses apenas. Porque ele fala nem naquilo que está em cima nos céus. Ele está falando sobre ele mesmo, sobre não fazer escultura, sobre ele mesmo também, dentro do pacote. Agora eu quero que você vá comigo para Êxodo capítulo 32. Porque Deus deu uma instrução clara: não façam imagem de escultura, não tentem representar algo que está no céu aí embaixo com uma imagem, não tente limitar quem eu sou. Agora, em Êxodo no capítulo 32, tem um episódio que é bastante conhecido. Você chegou lá? Êxodo 32, a partir do versículo 1, vai dizer assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos o quê? Faze-nos o quê, gente? Deuses, no plural, que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Versículo 4. Esse, recebendo-a das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus o quê? Os teus o quê? Deuses que te tiraram da terra do Egito. Versículo 5. Arão, vendo isso, diga comigo assim, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa a quem? Tem alguma coisa errada aqui. Você percebeu? Por quê? Eles falaram: olha, vamos fazer aqui os deuses que vão adiante de nós. Não foi isso que você leu? No versículo 1. Depois, no versículo 4, Moisés... É engraçado, né? Que Arão joga e o bezerro sai. É assim que eles narram. Mas no versículo 4 vai dizer: ó, estão aí os seus deuses. Aí Arão, vendo isso, fala: olha, vamos fazer agora uma festa ao... Ué. Eu vi um renomado estudioso aí da escritura e que tem uma profundidade nas palavras originais esses dias, fazer uma explicação que me fez refletir bastante sobre isso. Ele estava explicando o seguinte: o problema é que a palavra ali que foi traduzida como deuses é a mesma palavra que é traduzida como Deus. Não faz sentido. O povo de Israel sabia quem era o Deus que tinha tirado eles do Egito. Eles sabiam quem era o povo que puniu o Egito e julgou o Egito. Eles não viraram agora e falaram: vamos trocar o nosso Deus por outros deuses. Eles não estavam fazendo isso. Porque na realidade, a palavra ali usada original é a palavra, se você olhar a fonte Strong você encontra isso com facilidade, é a palavra Elohim. É a mesma palavra que lá em Gênesis aparece quando Deus criou o céu e a terra. E disse Deus: façamos. Essa palavra Elohim, essa palavra hebraica, ela passa a ideia de singularidade e de pluralidade. Seria o deuses ou os
no plural, Deus no singular. E a gente entende isso quando a gente fala sobre isso, inclusive quando a gente está vendo no Rema, a gente ensina sobre isso, a gente explica, né, que ali se refere à trindade e à pluralidade de Deus. Então, na realidade, o texto ali, a palavra original era uma palavra que era usada comumente para se referir ao nosso Deus. Só que quando Arão fala, ele não usa Elohim, ele usa Yahvé. E por isso foi traduzida como Deus. Mas a mesma palavra ali é a palavra que era comumente usada para se referir ao nosso Deus. E esse estudioso, ele estava explicando, ele falou o seguinte: na realidade, o problema ali, eles não tentaram substituir o Deus, mas eles estavam fazendo algo que Deus falou para não fazer. Não tentem fazer uma cópia de quem eu sou numa imagem de escultura. Não tentem limitar quem eu sou. Vocês não podem me limitar. Vocês não conseguem tentar traduzir quem eu sou através de uma imagem. Aleluia. E sabe, irmãos, que às vezes a gente tenta fazer isso? A gente tenta limitar a grandeza de quem Deus é para a nossa cultura, para aquilo que a gente consegue dominar. A gente tenta colocar Deus dentro de uma caixinha. Ei, Deus não tem como ficar dentro de uma caixa. Aleluia. E é por isso que o véu se rasgou e ele veio morar dentro de você. Oh, aleluia. O problema é que a gente é muito acostumado. A gente, como eu disse, eu queria chamar o Ministério de Música para a gente encerrar. A gente é muito acostumado com rotina. A gente é muito acostumado com a mesma coisa que faz sempre da mesma forma. Você está muito acostumado com o salário que cai na sua conta. Mas Deus é maior do que o salário que cai na sua conta. Você está muito acostumado com a sua capacidade de ir e vir. Você está acostumado com o seu dinheiro patrocinar aonde você vai, aonde você toca, aonde você sonha. Mas Deus é maior que o seu recurso. Deus é maior que a sua influência. Deus é maior do que qualquer coisa que você pode tocar, sentir, ou ver, ou experimentar. Aleluia! Por isso que em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. Vocês podem começar a dedilhar os instrumentos, tá, por favor? Irmão, eu acho isso aqui tão interessante. Há certa música que diz: ao Deus eterno, imortal, invisível. É impressionante a quantidade de vezes que a Bíblia vai tratar sobre aquilo que o nosso Deus como Deus invisível. O Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Deus é maior que a nossa compreensão e a nossa capacidade intelectual. Tem uma paz disponível para mim e para você que excede todo o entendimento. Nós ainda não provamos, nós ainda nem sequer chegamos perto de alcançar o nível daquilo que está disponível para a gente provar do nome de Jesus. Nós podemos fazer um ano inteiro estudando sobre o nome de Jesus. E nós podemos passar um ano inteiro mergulhando. Pode trazer o profeta para falar por inspiração, o mestre para falar de doutrina, o apóstolo para falar sobre visão, o evangelista para falar sobre o nome de Jesus e os milagres e o poder fluir. Nós podemos fazer isso o ano inteiro e provar coisas inimagináveis. Ainda assim, Deus é maior do que qualquer coisa que nós possamos fazer aqui. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, e Deus está nos chamando. Sabe, eu tenho, de um bom tempo para cá, toda vez que eu vou buscar o Senhor, ou quase todas as vezes que eu vou buscar o Senhor, eu me coloco diante dele na minha oração e eu começo a dizer: Pai, eu quero te conhecer mais. E eu quero te conhecer, eu quero conhecer você além da teologia que eu tenho. Sabe, querido, você pode ser formado em teologia, você pode ter mestrado, doutorado, você pode ser formado no Rema, na escola de ministros. A gente tem que aprender aí como Paulo. Ei, eu podia confiar na carne. Ele tinha um nível intelectual, um nível de conhecimento sobre quem Deus é, fora de série. Esse cara foi responsável por 50% daquilo que a gente tem de Bíblia para a igreja, do Novo Testamento. Se você pegar a influência dele sobre os outros, porque Lucas é responsável por 25% do Novo Testamento, mas Lucas foi treinado pelo apóstolo Paulo. Se você juntar só essas duas peças, você já tem 75% da influência do Novo Testamento alcançando a gente.
Isso para não mencionar que os apóstolos tinham o hábito de ler as cartas que Paulo escrevia, como Pedro mesmo fala sobre isso. Olha o nível de revelação que esse cara teve. Esse homem chegou perto dos discípulos que andaram com Jesus, que viram os milagres de Jesus, que estavam lá quando Jesus morreu e quando ele ressuscitou, que estavam lá quando Jesus apareceu para eles com portas e janelas trancadas e diz: ei, toca aqui, ó, na minha mão, toca aqui do meu lado, ó, receba o Espírito Santo. Esses caras, Paulo andou com esses caras e falou: eles não me acrescentaram nada. A revelação que eu tenho é recebido do próprio Senhor em glória. Esse Paulo diz: ei, tudo aquilo que eu podia confiar na carne, no meu intelecto, isso tudo eu tive como nada. Eu considerei essas coisas como perda, diante da sublimidade da glória de Cristo. Eu não quero ser achado na minha própria justiça ou na justiça que procede da lei, mas na justiça que procede da fé. Oh, aleluia! Sabe, queridos, tem um lugar para nós encontrarmos em Deus. Deus está te chamando para conhecê-lo num novo nível. Deixa eu te falar uma coisa. O problema é que muitas vezes você está achando que vai conhecer Deus quando você entra aqui, senta nessa cadeira, vem um ministro aqui, prega para você e você tem uma grande revelação. E Deus está querendo se revelar para você de maneira pessoal, única e exclusiva. O véu se rasgou, não foi para você conhecer Deus através da vida do teu pastor ou dos seus ministros preferidos. Deus está ansiando por te encontrar, por encontrar você na tua casa, pela tua manhã, quando você acorda, quando você chega no teu momento de dormir. Há um clamor do Espírito. Você precisa parar de viver acostumado com a sua rotina do dia a dia. Você precisa começar a se preparar para viver intervenções divinas em lugares inusitados. As maiores experiências que você vai ter com o Espírito Santo, você precisa parar de gerar expectativa para ser no culto quando vem o ministro de fora. Você precisa aprender que você não precisa do ministério de música. O silêncio é suficiente porque o véu se rasgou. Ei, ele quebrou essa parte. Oh, aleluia. Você pode ficar de pé para a gente adorar um pouco? Deixa eu dizer para você. Jesus veio revelar quem Deus é. Aquelas pessoas não entenderam, o crucificaram. E a revelação foi progredindo. E Paulo é um dos grandes responsáveis por essa revelação nos alcançar. Mas deixa eu te dizer, não para nisso. Existe conhecimento que você pode ter acerca de quem Deus é, individual. Deus quer se revelar para você, individualmente, pessoalmente. O nome de Jesus é nome sobre todo nome. Há poder nesse nome. E esse poder está além do limite da nossa compreensão. Uma multidão apertando Jesus, uma multidão querendo receber algo de Jesus. Mas uma mulher conseguiu ligar algo no reino do Espírito. Princípios foram ativados. Glória a Deus pelo rema, uma matéria como fundamento da fé. Ela ouviu, pensou, creu, falou, agiu e se manifestou aquilo que ela estava desejando. O que está faltando para você extrair do céu para a terra aquilo que está dentro do seu coração? O que está faltando? Começa a quebrar o protocolo. Aleluia. Aleluia. Deus está desejoso de nos encontrar num lugar de rendição. E o nosso intelecto não pode impedir a gente de chegar nesse lugar. Não deixe as suas limitações, a sua história, a tua formação acadêmica, teu conhecimento bíblico te impedir de mergulhar no nível mais profundo que Deus tem para você. Ele pode fazer coisas inimagináveis. O espetacular está disponível. O sobrenatural está disponível. Eu estava vendo esses dias, na verdade, relembrando, e eu vi um vídeo que aparecia um ministro. E ele estava contando uma experiência. No início da pandemia, eles estavam em um culto, começou a haver um grande mover de Deus. E ele fez o apelo para que as pessoas fossem à frente e receber o batismo com o Espírito Santo. E 22 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo naquele dia. Mas quando chegou o 22º, ele parou e disse: eu não vou orar, Jesus. Ele era um judeu ortodoxo.
O judeu ortodoxo não crê que Jesus é o Cristo. Sou um judeu ortodoxo, eu creio em Deus, mas Jesus, não vou orar a Jesus. Ele diz, a única maneira de eu crer que Jesus é Deus é se Deus falasse comigo pessoalmente em hebraico que Ele é Jesus. Para que ele falou aquilo? E no meio do culto, uma menina, que era uma visitante pela primeira vez, que estava sendo batizada com o Espírito Santo, começou a falar em línguas, e aquele cara ficou atônito. Ele olha, ei, ela está falando em hebraico. E ele diz, ei, o que ela está falando? Ela está repetindo a mesma frase, de novo, de novo, de novo, de novo. Ele está dizendo, eu sou Deus, e meu nome é Jesus. Aquele homem foi cheio do Espírito e teve a sua vida transformada. O nosso Deus é um Deus de fazer coisas inusitadas e inauditas, mas nós precisamos nos abrir para isso. Não deixar a limitação da mente e do raciocínio parar. Feche seus olhos, erga suas mãos, vamos adorar por um instante. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.